Você sabe o que é desigualdade de gênero? E a feminização da pobreza? É sobre isso que vamos falar hoje, nesse vídeo do Observatório das Desigualdades. A desigualdade de gênero vem da prática de inferiorização da mulher na sociedade. Isso desde a ideia de sociedade patriarcal que ainda é muito presente no Brasil. Quando falamos de desigualdade de gênero, temos várias expressões. A violência contra a mulher, a desigualdade na representação política, a desigualdade de oportunidades, a desigualdade de rendimentos, entre outros. A feminização da pobreza é um fenômeno de aumento da proporção de mulheres e do número de indivíduos em famílias chefiadas por mulheres entre os pobres. Esse fenômeno também tem vários aspectos, desde econômicos a sociais. Quando falamos da feminização da pobreza, temos que considerar primeiramente o aspecto familiar. Até hoje, as mulheres continuam sendo as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e pelo cuidado dos filhos. A consequência disso é que muitas mulheres não buscam trabalho. Dados de 2018 mostram que 18,9% das mulheres não buscavam trabalho por estarem atarefadas com o trabalho doméstico ou com cuidado de dependentes. Em comparação, a proporção de homens nessa situação era de 2,1%. Pensando na dedicação a essas atividades, quando consideramos a média de horas dedicadas ao trabalho doméstico e ao cuidado, as mulheres têm uma dedicação média de 19 horas semanais, enquanto os homens têm uma dedicação média de 8,2 horas por semana, menos da metade do tempo. Isso tudo é uma consequência da divisão sexual do trabalho, ou seja, a divisão do trabalho de acordo com o sexo. A ideia de que existe trabalho para homens e trabalho para mulheres perpetua há muito tempo e ainda hoje gera reflexos na nossa sociedade. Acaba que as mulheres são submetidas a profissões mais desvalorizadas e ocupadas com tarefas tradicionalmente feitas por mulheres, trabalho doméstico, por exemplo. Quando esse estigma é quebrado, as mulheres sofrem uma discriminação do mercado de trabalho, recebendo salários menores que os homens, mesmo ocupando os mesmos cargos e tendo dificuldade de ascender a cargos de liderança. Um estudo de 2018 mostrou que no Brasil, 60,9% dos cargos gerenciais eram ocupados por homens, enquanto as mulheres ocupavam 39,1%. O interessante é que a estimativa média de ano de estudo entre as mulheres era de 9,3 e entre os homens 8,9, ou seja, as mulheres ocupavam menos cargos gerenciais, mesmo tendo, na média, um tempo maior de estudo. A partir disso, a participação na força de trabalho também se torna bem desigual. Enquanto entre os homens, 71,8% tinham participação na força de trabalho em 2018, entre as mulheres, essa proporção caía para 53,3%. As mulheres acabam tendo uma maior participação no trabalho informal em relação aos homens, 42,6% contra 40,6%. Isso implica em não ter acesso a direitos trabalhistas e, no caso das mulheres, a licença maternidade, auxílio muito importante às gestantes. Por fim, a questão da desigualdade nos rendimentos também é bem explícita. Em 2018, uma mulher tinha uma renda média de 78,7% da renda média de um homem no Brasil. Pensando no salário recebido, ainda hoje as mulheres recebem entre 10% e 30% menos que os homens, mesmo ocupando os mesmos cargos. O que vemos é que quando analisamos o fenômeno da feminização da pobreza no Brasil, é que ele parte de várias dimensões. O grande número de famílias chefiadas por mulheres entre os mais pobres, a divisão sexual do trabalho e a discriminação do mercado de trabalho, a desvalorização econômica e social das tarefas tradicionalmente desempenhadas por mulheres, e ainda a desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres. São necessárias políticas capazes de mitigar essas dimensões da feminização da pobreza. É preciso que haja mecanismos de vigilância para assegurar a igualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho, a criação e manutenção de políticas que garantam apoio econômico e social para essas famílias de mãe solo. São necessárias políticas públicas que respondam às demandas de cuidados da população, políticas educacionais, para que as crianças permaneçam na escola, por exemplo. Somente assim vamos conseguir combater a desigualdade de gênero no Brasil. O Observatório das Desigualdades é um projeto de extensão desenvolvido pelos alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro sob a orientação de alguns membros do corpo docente. O conteúdo e opiniões expressas não refletem necessariamente o posicionamento da Fundação João Pinheiro ou do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, nem tem o objetivo de levantar quaisquer bandeiras partidárias ou de posicionamento ideológico. O intuito
é trazer discussões acerca de tópicos como a cidadania e a desigualdade aos leitores e ouvintes.